Pronto. Vocês estão vendo a tela aí, só para a gente confirmar. Só digitar aí OK. Eu acho que estou vendo aqui. Tá, vamos começar aqui. Esse vestibular de 2007 trouxe... Tá tudo certo, né? Beleza. Trouxe umas questões interessantes. Algumas bem simples e outras que requer um pouco mais de atenção, tá? Começou aqui com uma questão bem legalzinha. Um pouquinho trabalhosa, mas no geral é uma questão um pouco tradicional no que diz respeito à resolução dela, tá? O contexto em si não é tão comum, as substâncias que eles colocaram aqui, mas no geral o comportamento do cálculo do equilíbrio químico iônico é comum, tá? É o seguinte, vamos lá. Questão 61. O sulfato de alumínio hidrolisa na presença mínima de umidade 4% a 7% de H2O, originando a espécie química AlH2O6 3+. Isso é um cátion de um complexo químico, tá? Uma das moléculas de água ligadas ao L3+, ele está falando assim, ó, que dentro dessa substância aqui, que é o AlH2O6, uma molécula de água que estará ligada a este alumínio provoca uma desprotonação. Tá? Então, o que é uma desprotonação? É a perda de um hidrogênio. Saca lá que o próton, o hidrogênio também tem um nome conhecido como próton, porque quando ele sai da molécula na forma de H+, na sua composição nuclear, ele só tem apenas um próton, tá bom? Originando o quê? Uma hidroxila. Então ele está falando desse processo aqui, ó. Quando eu tenho H2O, ele vai desprotonar, ou seja, vai gerar o H+, que vai entrar em algum lugar, né? E vai sobrar o OH-. Esse OH-, que é a hidroxila, permanece ligado ao Al3+. Então tudo isso aí é a dinâmica do processo, mas isso vai se resumir aqui no final, quando ele expressar a equação química para a gente, tá bom? Seguindo, o ambiente químico resultante tem características ácidas. Então ele está falando que o pH desse composto é um pH abaixo de 7, né? Então você tem uma característica que é ácida, propiciado pelo ataque às fibras de celulose e deteriorando folhas de papel. Aí aqui vem a parte química, mais propriamente dita da questão. A equação do processo ácido-base mencionado, envolvendo este composto, que é o AlH2O6 3+, é esse aqui. Então ele está colocando uma equação química aqui, tá? Isso aqui é uma seta de reação. Então vou tentar colocar aqui para a gente, ver se eu consigo colocar aqui no canto. Vai demorar um pouquinho, tá? Então vai ficar assim. Deixa eu pegar outra cor aqui, vou botar o preto. Eu tenho o Al, H2O6, três mais. Essa substância aí, ó, mais água, beleza? Vai reagir formando Al, H2O5, né? H2O5. Aí uma molécula de água virou hidroxila, OH, fecha parênteses, 2+. E resquício desse processo formou também, olha só, vou colocar aqui embaixo para caber, H3
O+. Né? Então, ó, tá meio estranho aí, mas dá para entender. Eu reescrevi essa equação aqui. Nesse processo, o que interessa para a gente aqui é o seguinte, H3 ou mais, porque ele vai falar assim, ó, sabendo que o valor do Ka é 1 vezes 10 a menos 5, o que é Ka? Constante de acidez, tá bom? De um ácido fraco. Então, todo ácido fraco, para você calcular um determinado pH, você precisa saber dos valores de acidez dele. Aí ele pede para calcular o pH de uma solução de concentração 0,1 mol deste composto aí, certo? Deste ácido. Então, para eu calcular o pH, se ele fosse um ácido forte, a gente poderia pegar esse 0,1, jogar lá no menos log de H+, né? Que é a fórmula do pH, e ia dar 1. Só que como ele é um ácido que parece ser fraco aí, porque tem o seu Ka, eu preciso calcular o valor de H+. Então, esse H+ aqui é o que vai me dizer qual é a concentração necessária para calcular o pH. H3 ou mais, galera, só lembrando, é a mesma coisa que H+, tá bom? Mesma ideia aí, um resumo. Lembra que para calcular o H+, ou utilizando a constante de acidez, você precisa colocar no Ka, que é a constante de equilíbrio? Então você vai fazer o seguinte, ó, constante de acidez é igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Aí você vai olhar para cá, ó. Quem é produto? H+, é o que eu quero calcular. E essa parte da substância aqui também. Então imagine o seguinte, se aqui eu tenho 1 mol desse produto e 1 mol de H3 ou mais, então significa que essas quantidades elas são iguais. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Para eu colocar na expressão, vou colocar a concentração desse cátion e a concentração do H+. Como é a mesma, vou chamar isso de X, tá bom? Chamar isso de X e vou chamar isso aqui também de X, certo? Concentração do reagente é o reagente aqui em questão. Água líquida não entra na concentração do equilíbrio. Então isso aqui não vai entrar, vai a 1, beleza? Então nossa expressão vai ficar assim, ó. Ka é igual a X vezes X, que é a concentração dos produtos, beleza? Sobre a concentração dos reagentes, que é, no caso aqui, o Al, H2O, 6. 3 mais. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui os valores. Vou colocar bem aqui, ó. X vezes X, X ao quadrado. Eu quero calcular X. Então, vou multiplicar a concentração dos reagentes com o Ka. Então, você vai ter uma expressão assim, ó. Ka vezes concentração dos reagentes, 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro. Vou substituir agora o valor do Ka. Olha lá, ó. X é igual a concentração do Ka, 1 vezes 10 a menos 5, vezes concentração do reagente, 0,1 é a mesma coisa que 1 vezes 10 ou 10 a menos 1. Saca só aqui, ó, eu tenho um quadrado, x ao quadrado, então se eu colocar aqui no outro lado da expressão, isso vai virar uma raiz quadrada, tá bom? Tá aí. Agora, resolvendo isso aqui, ó, a gente tem x é igual a raiz quadrada de 10 a menos 5 vezes 10 a menos 1, 10 a menos 6. Soma e conserva o sinal aí, nesse caso. Se eu colocar esse 1 vezes 10 a menos 6 dessa forma aqui, ó, 10 a menos 3 ao quadrado
eu posso cancelar essa raiz quadrada com esse 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu consegui calcular o valor de x, que foi igual a 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. E esse valor de x aqui, ele é, na verdade, o valor da concentração de H+, lembra? Aqui, ó, da concentração de H+. Então, eu posso dizer que para calcular o pH disso aí, é só jogar na fórmula do pH agora. Qual é a fórmula? É pH, opa, deixa eu colocar aqui outra cor, azul. pH é igual a menos log desse H+, que a gente calculou. Concentração dele. Então, menos log de 1 vezes 10 a menos 3. Bom? Lembra que quando a mantiça aqui é 1, ó, o pH basicamente é esse número que está elevando aqui. Então, o pH nesse caso é igual a 3. Certo, galera? Então, é isso aí, tá? Essa questãozinha aqui é um pouco trabalhosa, requer um pouco de atenção, mas no geral a resolução dela é uma resolução tranquila, no sentido de que se você estudou esse assunto e resolveu alguns exercícios, provavelmente você já viu outro exercício parecido a este daí, tá? Então, recapitulando aqui, ó, a equação é essa. O que você precisa saber? Você precisa lembrar o que é um Ka, o constante de acidez, concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Calcular o valor de X, que no caso é a concentração de H+. Por quê? Porque eu preciso calcular a concentração de H+, para calcular, no caso, o pH no final do processo. Tá bom? Beleza? Vou salvar aqui essa questão e enviar para vocês. Na última vez eu salvei em outro formato, aí não salvou nenhum. Aqui. Certo. Qualquer dúvida aí, pode digitar, pode falar aí. Vamos para a próxima. Próxima questão. Questão 62. É aquela velha questão de classificação de reações, tá? Isso é um assunto da primeira série. A gente estuda ali na parte de reações químicas, onde você tem que classificar essas reações, tá? Deixa eu ver aqui, mandaram um comentário aqui, deixa eu analisar. Se na constante de acidez só entra o gasoso, não, vai entrar o aquoso também, certo? Não vai entrar sólido, certo? E nem o líquido, no caso da água, tá? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Questão 62. Relacione corretamente as colunas. Então, a primeira aqui, ó, a gente tem uma reação onde 3H2 reage com N2 formando NH3. Então, A mais B reage para formar C. Isso aqui é uma reação de síntese ou uma reação de adição. Então, já posso colocar aqui, ó, na coluna, a reação de síntese é A1. Beleza? Então, já excluo aqui, ó, a B, ó, que diz que a última é a 7. Vou excluir a A, que está dizendo que é a 4. Vou excluir a C, que está dizendo que é a 3. Ou vai ser a D ou vai ser a E, né? Então tem que ficar atento a esses detalhes aí no vestibular. 2. Ó, você tem A produzindo B mais C. Isso aqui é uma reação de decomposição ou análise, tá bom? Tem esses dois nomes aí. Então A2 fica aqui, ó. Análise ou decomposição. Vamos lá para a terceira. A terceira diz que A mais BC produz
A, C mais B. Então, na verdade, ocorreu uma simples troca. Uma vez que uma substância simples, olha lá, uma vez que uma substância simples reage com uma composta, formando outra simples e outra composta. Então, a 3, no caso, é uma reação de simples troca. Então, a gente já matou a questão aqui. Ó. Resposta E, tá bom? Que começa com a 3 e termina com a 1. 2. Vamos continuar aqui só para analisar a questão como um todo, tá? Essa reação 4 é uma dupla troca, né? Uma vez que A, B reage com C, D, produzindo A, D mais C, B. Em outras palavras, uma substância composta reagindo com outra composta, produzindo mais duas novas compostas, tá? Então é uma dupla troca. Tá aqui, ó, 4, como anunciado aqui na questão, beleza? A 5 é uma reação de combustão, ó, porque ó, matéria orgânica mais oxigênio vai produzir CO2 mais água. Isso é uma combustão que é completa. Combustão completa é aquela que produz o CO2 e água como produto, né? E a combustão parcial é aquela que produz água, porém vai produzir carbono ou monóxido de carbono também, beleza? Então aqui é uma reação de combustão parcial, beleza, galerinha? Então essa questão aí finalizada com esses conteúdos, tá? Com esses assuntos. Alguma dúvida? Vamos lá. Abrindo uma nova questão aqui. Questão 63. Questão 63 é uma questão de termoquímica, tá bom? Esse quadradozinho bem aqui é uma seta de reação. Considere a seguinte reação. CH4 reage com H2O, produzindo CO gasoso mais H2O, tá? Então você tem aí essas substâncias. O que a gente já pode adiantar é que uma condição padrão, tá aqui, ó, esse zerinho aqui, ó, significa padrão de formação. Uma condição padrão aí, substância simples, né, e o isótopo mais estável, vai a zero. Então é por isso que nesse tipo de questão ele não deu aqui, ó, a entalpia de formação do H2. Mas é claro, é fácil saber, né? Ele não vai fornecer esse dado para você. Uma vez que é fornecido, então é porque as condições estão diferentes. Aí você tem que levar em consideração, tá? Vamos fazer esse cálculo. A reação do processo e a entalpia da reação padrão da temperatura a 25 graus Celsius é quanto? Então, nessa questão, a banca quer que você calcule o ΔH, dê o resultado e diga se essa reação é endotérmica ou exotérmica, né? Para saber se é endotérmica, o valor tem que ser positivo. Se é exotérmica, o valor tem que ser negativo. Então, o valor que a gente está procurando é esse daqui, ó, 206,14, que é a maioria dos resultados, ou 216, né? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Primeiro, lembrar da fórmula. Variação de entalpia é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, aqui nesse caso, a entalpia do produto, como o hidrogênio vai a zero, vai ser aqui, ó, os valores tabelados. Menos 110,52. Então, nesse caso aqui, a gente tem a entalpia do produto, que é menos 110,52. Menos a entalpia dos reagentes.
Como a equação está balanceada, você não precisa multiplicar por outro coeficiente, né? No caso é 1, que a equação está balanceada, mas fique sempre atento para as reações. Se ela não estiver balanceada, você tem que balancear, beleza? Porque aí você tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Aqui está de boa, porque o coeficiente é 1 para todas as substâncias que entrarão no nosso cálculo, certo? Então a entalpia do reagente vai ser entalpia de CH4 menos 74,85. Então vou colocar aqui, ó, menos 74,85 mais, né, eu vou somar com a entalpia da água, que é menos 241,81, tá? Como as unidades são as mesmas aqui, eu só vou colocar no final. Então, só para conferir aqui, deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. Deixa eu ver o cálculo antes. Só um minutinho. Tá. Então, aqui vai ficar menos 110,52. Ó, soma e conserva o sinal. Então, esse resultado aqui de dentro vai ser negativo. Então, o negativo multiplicando com o negativo vai ficar positivo. O resultado da entalpia do reagente é 316,66. Então, aí você subtrai, conserva o sinal do maior. O resultado dessa variação de entalpia que estamos procurando é um valor positivo, certo? De 206,14 quilojoules por mol, né? Então, ó, o que a gente conclui? Que esse processo é um processo endotérmico, uma vez que o seu ΔH é um valor positivo, e é um processo que libera 206,14 kJ para cada mol do reagente, né? Qual é o resultado aqui? Resposta A. O processo é endotérmico, né? Aqui, ó. E o valor que a gente encontrou é esse aqui, que é positivo. Beleza? Aqui na B está errada porque diz que é exotérmico. Na C está errada porque o valor está negativo. Na D está errada porque diz que é exotérmico. E na A está errado porque não está batendo o valor que encontramos. Tá bom, galera? Beleza? Então, cálculo tranquilo. Aplicação da fórmula da variação de entalpia. Nada fora do comum, certo? E vamos para a próxima questão. Pronto. Próxima questão é sobre química geral, tá? É sobre atomística. Aqui nós temos o conceito de isótopos, isóbaros, isótonos, especificamente os isótopos. E aí os conceitos de número de elétrons, número de nêutrons, prótons, né? Então, é um assunto envolvendo elementos químicos. Em relação aos isótopos, Fe 54,26, né? Fe2+, que é um cátion, 56,26, e Fe3+, 57,26. Aí ele pergunta, eles possuem o mesmo número de elétrons? Então, para eu saber a quantidade de elétrons que tem um determinado elemento químico, você tem que fazer uma análise se ele é um cátion ou se ele é um ânion. Se ele é um átomo neutro, é bem mais fácil, é só você observar o seu número atômico, que deve ser a mesma quantidade de prótons e elétrons para este elemento, tá bom? Então aqui, ó, como esse primeiro aqui, ó, ele não é um cátion nem um ânion, então significa que ele tem 26 elétrons, tá? Vou botar outra cor.
significa que ele perdeu 2 elétrons. Então ele tem 24 elétrons. Já para este aqui, ó, ele é um cátion trivalente. Então, se ele tinha 26, perdeu 3, ficou com 23. Né? Então, aqui a gente já vê que a A está errada. Eles não possuem o mesmo número de elétrons. Quantidade de nêutrons. Né? Para eu saber a quantidade de nêutrons, nesse caso aqui, você tem que fazer uma diferença. Mas aqui a gente já sabe, ó, já dá para observar que a quantidade de prótons deles é igual a 26 prótons. Né? Como é que eu sei? É o número atômico. Se ele muda a quantidade de prótons, ele deixa de ser ferro. Ele deixa de ser aquele elemento. Então, 26 e 26. Então, a resposta correta aqui é a resposta C. Eles possuem o mesmo número de prótons. Para eu saber a quantidade de nêutrons, eu preciso subtrair o número de massa pelo número de prótons. Nesse caso aqui, ó, só para a gente aproveitar mais a questão, você teria uma quantidade de 28, né? Me corrijam aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Aqui seria 30, ou eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, enfim. Digitem aí se eu estiver fazendo alguma coisa errada. E aqui 31. Confirmando aqui, tal, tá correto, né? Então você encontra a quantidade de nêutrons. A D está errada porque diz que os elementos são diferentes, ferro, flúor e fósforo. A gente vê que é o mesmo elemento ali, tudo é ferro. E diz que nenhuma das afirmações está verdadeira. Então a resposta aí vai ser a resposta C. Uma questão mais tranquila, né? Mais de boa. Para a próxima questão. Questão 65. Essa questão também é de química geral, tá? E é um assunto do início da primeira série, que é os estados físicos da matéria, tal, e também aborda a questão das misturas heterogêneas ou homogêneas. Aqui na questão 65, ele traz um sistema onde os componentes são água e gelo. E aí ele fala que água no estado líquido e 3 cubos de gelo é do tipo homogêneo, heterogêneo. Quantas fases? Então, o que o aluno tem que tomar cuidado para não se confundir aqui é que, vai lá, se você tem um determinado objeto e ele se repete numa solução, que no caso aqui, ó, se repete numa mistura, né? No caso aqui é uma mistura que tem 2 fases. Logo, ele não pode ser uma mistura homogênea, certo? Vai ser uma mistura heterogênea, 2 ou mais fases. Por que 2 fases? Porque uma fase vai ser a água e a outra fase é o gelo. Aí o aluno vai ficar com dúvida, mas tem 3 gelos. Mas aí nesse caso você considera apenas uma fase, que é uma fase de gelo, apesar de ter 3 cubos de gelo, tá bom, galera? Agora, se perguntasse quantos componentes nós temos aí, a resposta seria um componente, né? Porque tanto o gelo quanto a água líquida é apenas H2O, tá? Então aí nós temos um componente, 2 fases, que é a água líquida e o gelo. Logicamente que aqui é uma mistura heterogênea, a resposta está aí. Beleza? Não tem muito o que discutir não, tá? É isso aí. Próxima questão é uma questão sobre equação geral dos gases, ou propriedade física dos gases.
daquela velha aplicação daquela formulazinha que a gente aprende no capítulo de gases. Não é a PV igual a nRT, né? Aqui vai ser a equação geral dos gases, porque diz o seguinte, ó, como identificar qual fórmula utilizar? Você tem que analisar os dados que vão ser fornecidos na questão, tá? Então vamos começar aqui. Certa massa de oxigênio ocupa um volume de 10 litros, beleza? Então já tem um dado aqui, ó, um volume de 10 litros. A temperatura de 27 graus Celsius. A pressão de 300 milímetros de mercúrio. Aí segue o volume ocupado pela massa de oxigênio na temperatura de 47 Celsius e 400 milímetros de mercúrio de pressão será de quanto? Então, nesse caso aqui, ele quer saber qual é o volume ocupado quando essas variáveis de estado, pressão, temperatura, né, volume, deve mudar. Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar todas as variáveis. E a expressão que nós temos aí é a expressão P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Tá? Equação geral dos gases. Que a gente pode já anotar aqui, ó, os valores de cada variável. Por exemplo, P1 é igual a 300 milímetros de mercúrio. V1 é igual a 10 litros. T1 é igual a 27 graus Celsius. Lembra que a gente nunca pode colocar em Celsius aqui, senão vai dar errado. Então você precisa converter isso para Kelvin. Como é que faz isso? Somando com 273. Tá? Então vai dar aqui 300 Kelvin. 300 Kelvin. Aí continua. Olha lá. P2. P2 é, deixa eu ver aqui, 400 milímetros de pressão. Que mais? V2 é o que eu quero calcular, né? E T2 vai ser igual a 47 graus Celsius. Para transformar isso aí em Kelvin, de novo, somando com 273, que vai dar 320. Vou fazer isso direito. 320 Kelvin. Beleza? Então já tenho todos os dados aqui, ó. Agora é só substituir. Se eu vou calcular V2, eu vou logo isolar esse cara, tá? Então vai ficar assim, ó. Volume 2 é igual a P1 V1 sobre T1. Olha só, T2 multiplica para cá e P2 multiplica aqui, ó. Então vai ser assim, ó. P1 V1 vezes T2 e T1 sobre T1 vezes P2. Pronto, isolei esse cara aí. Agora eu vou substituir os valores, tá bom? Vai ficar assim, ó. V2 é igual pressão 1, 300 milímetros de mercúrio, vezes volume 1, 10 litros, vezes temperatura 2, 320 Kelvin, sobre pressão 2, 400, vezes temperatura 1, 300 Kelvin, tá? 300 Kelvin. Agora eu vou cancelar tudo isso aí.
Olha só, milímetro de mercúrio com milímetro de mercúrio, Kelvin com Kelvin, né? Ficou só litro, é o que a gente quer calcular, volume. Olha só, 300 cancela com 300 aqui, beleza? Fica 1. 0 corta com 0, 0 corta com outro 0. Então aqui, nesse caso, a gente pode chegar aqui nessa resposta. Volume 2 é igual a 32 vezes 1, 32 dividido para 4, que é igual a 8 litros. Tá bom? Então chegamos aí à resposta dessa resolução. Questão bonita, né? Resposta B. Dificuldade média, tá? É a aplicação direta da fórmula. Os números que eles colocaram ajudaram bastante também no cálculo, sem calculadora, né? É bem mais fácil com os números que eles colocaram. O resto é artimanha matemática, tá bom, galera? Beleza? Vou salvar aqui. Ok. Vamos lá, qual é a próxima questão? Pronto. Questão 67. É uma questão de equilíbrio químico. Tem várias formas de resolver esta questão. Não, corrigindo. É uma questão de cinética química. Velocidade das reações químicas. Existem vários modos de resolver essa questão. Eu vou na mais simples, tá? Ela parece ser um pouco complicada, mas é bem tranquila, vocês vão ver. Questão 67. O processo de Haber é um importante processo industrial para a produção de amônia, conforme a reação. Olha só a reação. 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 3 mols de NH3. Todos gasosos. A equação está balanceada, tá, galera? Então, vai ser fácil para a gente calcular. Colocamos no reator nitrogênio e hidrogênio, obtiveram-se os seguintes dados em minutos e concentração em mol por litro. Então, qual é a condição aqui? Ó? Primeiro, início, né? Início do processo. Vou colocar assim, ó, início. 10, final do processo. No início do processo, você tem nitrogênio 0,5 mais H2, 3 vezes mais, e você não tem nenhum NH3, que é zero, né? Se está no início do processo, o produto é zero. Depois de 10 minutos, consumiu-se 0,05 de nitrogênio, ficando 0,45, e 0,15 de H2, ficando 1,35. O importante é que produziu 0,10 ou 0,1 mol por litro de NH3. Qual a velocidade da reação? Mas não é a velocidade da reação, é a velocidade da reação em função de nitrogênio. Então, vou ter que calcular a velocidade de formação do nitrogênio. Nesse caso aqui, a dificuldade é o aluno lembrar da fórmula. Então, nesse caso, ó, vai ser velocidade de formação de NH3, né, é igual à variação da concentração da substância, que no caso é NH3, dividido pela variação do tempo. Então fica tranquilo, ó, porque ó, aqui a gente vai ter concentração final, que é 0,10, menos inicial, que é 0 mol por litro, dividido pelo tempo, que é o tempo final, 10, menos o inicial, que é 0 minutos. Tá bom? Então, no geral, o que a gente vai ter aqui? 0,1 dividido para 10 vai dar 0,01 mol por litro
vezes minuto. Tá? Então, resposta correta aqui, resposta D. Né? Beleza? Então, é basicamente isso aí. Não tem muito o que enrolar não, tá? Colocou na fórmula, calculou e encontrou o resultado. 0,01 mol por litro por minuto. Questão de química orgânica agora. Vai trazer todo aquele contexto tal, mas ali, como a gente já viu que do lado ele traz nomes de funções orgânicas, então é basicamente identificar quais funções orgânicas estão presentes aí, tá? De posse desses dados, marque a alternativa que contempla as funções químicas contidas nessa estrutura. Nem precisava saber que substância era, só preciso da estrutura, tá? Então aqui, ó, se você analisar, ó, a hidroxila junto com o anel aromático, nós damos o nome de fenol. O oxigênio entre dois carbonos, ou seja, oxigênio heteroátomo, é conhecido como éter. A hidroxila ligada a um carbono sp3 é conhecida como álcool. E o nitrogênio ligado a carbono diretamente, mas esse carbono não é carbonila, é a nossa querida amina. Beleza? Então, ó, a resposta correta aqui vai ser a que diz que nós temos função álcool, éter, fenol e amina. Parece que é a E, tá bom? Questão tranquila, sem muita firula. Vamos para a próxima aí. Galera, essa questão 69 ela foi anulada, tá? Ela foi anulada porque eu creio que faltou informações, tá? Mas vamos comentar aqui. Leia com bastante atenção as seguintes afirmativas e assinale as que são verdadeiras, tá? Então vamos lá. A queima de etanol é uma reação de combustão exotérmica? Tá correto, né? Toda reação de combustão, ela libera energia, libera fogo. Então, nesse caso aí, ó, é exotérmico, tá bom? 2. As ligações químicas no NaCl, H2O e CO2 são iônicas, covalentes e covalentes? Tá correto. Sal de cozinha, ligação iônica, H2O, ligação covalente e CO, ligação covalente. Então tá correto aqui. 3. No composto Na2SO4 só existem ligações covalentes. Então, nesse caso aqui, ó, como esse Na2SO4 é um sal, é um metal e um ametal, você tem ligações covalentes no sulfato, porém essa ligação entre o metal e a metal é uma ligação iônica, tá bom? Então não tem apenas ligações covalentes. Tá errado. 4. Segundo Summerfield, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo em órbitas elípticas. Tá correto, hein? Summerfield tem um modelo atômico que diz que os átomos eles têm uma eletrosfera, né, em formas elípticas aí. Então essa afirmação aqui ela está correta. O ósmio, irídio e platina são elementos mais densos que estão localizados no centro da tabela periódica. Provavelmente, né? Se você tem uma tabela periódica na prova, você vai ver que os mais densos são os que estão mais abaixo e no centro da tabela periódica. Então, provavelmente, ou ele deu uma tabela periódica para vocês analisarem, ou se não, talvez foi por causa disso que anularam essa questão, tá?
O uso do elemento rutênio pela Coreia do Norte está provocando mal-estar pela comunidade internacional por ser radioativo. Eu creio que tenha sido isso aqui, tá? Você não tem informações como saber se o rutênio é radioativo, se não tem número atômico, se não tem outras informações referentes a isso. Então, acho que por isso que a questão ela foi anulada, tá? Lembrando que os elementos radioativos na tabela periódica, todos acima de 84, naturais ou artificiais, são radioativos, tá bom? 7. Os ângulos existentes nas hibridizações SP, SP2 e SP3 são respectivamente 180, está correto para SP, 120 para SP2 e 109 para SP3. Então, acho que a resposta correta, se... Deixa eu ver aqui. 1, 3, 4, 5 e 7. Poderia ter sido essa A aqui, né? Tirando essa questão aí da Coreia do Norte, poderia ter sido esta A. E para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos de eletroquímica. Um assunto bastante cobrado nesse vestibular, tá? Eletroquímica. Questão 70. Conforme a reação do Mg produzindo Mg2 mais 2 elétrons, com potencial padrão de 2,37, e o crômio produzindo crômio 3+, mais 3 elétrons, com potencial padrão 0,74 volts, pode-se afirmar em uma pilha eletrolítica apresenta as seguintes afirmações. Aqui a gente sabe que é uma pilha, ele já falou, deixou bem explícito. Então, você tem que ter em mente como é que funciona uma pilha de Daniell. Então, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir, tá? Para você saber isso aí, você tem que olhar esses valores aqui, dos potenciais. Esses valores de potenciais vão dizer quem vai oxidar e reduzir. Primeira coisa, descobrir se esses valores, esses valores de diferencial padrão são de redução ou de oxidação, tá? Então, como é que eu vou saber isso aí? Você vai olhar a reação. O Mg ele está perdendo elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação, beleza? E o crômio está perdendo elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. Então, tanto o primeiro potencial padrão é de oxidação, quanto o segundo. Então, esses dois potenciais são de oxidação. Agora, para saber quem sofre a oxidação, é aquele que tem maior potencial. Portanto, o magnésio ele sofre a oxidação do processo e o crômio, por ter o menor potencial padrão de oxidação, terá que sofrer a redução, tá bom? É assim que a gente faz a análise. Agora, vamos para a questão. Primeiro, ocorre um aumento na placa metálica do magnésio. Vamos lá. Para aumentar a placa metálica de magnésio, ele teria que reduzir, porque quem sofre redução precipita na sua placa metálica os íons em solução. Então, nesse caso aqui, como o magnésio sofre a oxidação, ele nunca teria que aumentar sua placa, e sim diminuir, né? Porque quem sofre oxidação sofre corrosão. É o que nós vemos aqui, nesse processo, representado por essa placa aqui, de magnésio. B. Uma diminuição da concentração dos íons magnésio em solução. Errado também, tá? Se ele sofre oxidação, o magnésio está perdendo elétrons, então significa que vai sofrer corrosão. Então, se ele sofre corrosão, olha só, os seus cátions tendem a cair em solução. Logo, a concentração dos íons magnésio em solução tende a aumentar e não diminuir. Beleza? Vamos para C. Apresenta uma DDP, que é o diferencial de potencial padrão menor que zero. Logo, a pilha é espontânea. Então, para isso, a gente tem que calcular DDP, tá? Ou FEM, ou ΔE. Então, DDP é igual ao potencial padrão
nesse caso de oxidação, né? De oxidação maior menos o potencial padrão de oxidação menor. Substituindo os valores aqui, ó, o valor maior é 2,37 volt, menos o menor, que é 0,74 volt. Esse resultado aqui é igual a 1,63 volt, tá? Então, ó, essa questão aqui, a C, está errada. Por quê? Não é menor que zero, ou seja, o valor não é negativo, é positivo. E por ser positivo, todo delta, quer dizer, todo DDP, toda DDP calculada positiva, significa que a pilha é espontânea, ela ocorre, tá? Então a resposta correta aqui vai ser a resposta D, que diz que a DDP é 1,63 volt e o processo é espontâneo. A E vai estar errada porque diz o seguinte, ó, ocorre um aumento da concentração de crômio. Aí vamos lá, ó. Se o crômio, aqui é crômio, né? Se o crômio sofre o processo de redução, então a sua placa tende a precipitar, ou seja, a aumentar. E esse aumento ele ocorre porque os elétrons que vêm através da placa pulam em cima dos cátions em solução e esses cátions em solução acabam precipitando na placa. Tá bom, galera? Então, é isso aí. A gente finaliza aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido aí mais um pouco sobre isso, tá? Deixa eu finalizar aqui a apresentação.